Olá, guapitos! Eu sou a professora Michele, de espanhol, do Aula D, e a nossa aula de hoje é sobre exercícios. Exercícios do quê? De demonstrativos. Então, primeira coisa, né? Tu tem que fazer essa aula se tu assistiu antes a aula de demonstrativos. Segunda coisa, como é que vai funcionar? Vou passar o slide, tu vai parar o vídeo, certo? Parou o vídeo, resolve o exercício e em seguida olha para ver se acertou e acerta, hein? Tô de olho. Bom, vamos lá. Primeiro exercício. El pronombre este. O que a gente sabe sobre o pronome este? Vamos pensar. Ele é um pronome demonstrativo de primeiro grupo, então sempre é o espaço mais próximo, o tempo mais próximo. Além disso, ele é o quê? Feminino ou masculino? Masculino. Que mais nós temos que saber sobre ele? Pensem. Como é que é o plural deste pronome? Ai de quem errar, hein? Sim, o plural deste pronome é estos. Por quê? Estes e aquestes não existem em espanhol, certo? Então, continuando. Esse pronome, que não tá aqui, não tá sublinhado, mas está em negrito, substitui ao quê? Daí eles dão 5 opções. A existência del tratado, la existência del tratado, el tratado e como si. Bueno, vamos ver. Vou ir lendo em português, tá? Essa reflexão é de uma enorme transcendência e quiçá não foi devidamente compreendida, talvez não tenha sido devidamente compreendida no seu momento na Argentina. Se continuou a mesma política, apesar da existência do tratado, como se esse fosse uma espécie de acontecimento negativo. Então, como é que a gente começa a fazer essa questão? Bom, eu sei que este é um pronome demonstrativo masculino. Se ele é masculino, ele vai poder fazer referência a um nome feminino? Não, né? Então, se ele não pode, eu já corto de cara a alternativa A e a alternativa B. Alegria! Cortei 2 alternativas, mas ainda tenho 3. Del tratado, el tratado e como se. Daí vocês lembrem lá da definição de demonstrativos? Eles identificam coisas e pessoas. A menos que seja um neutro e possa se referir a uma ideia, né, a uma fala anterior. Mas é só nessa coisa de ideia e fala. Em algum momento da aula, eu falei que demonstrativo podia retomar conjunção? Não, né? Não pode retomar conjunção. Se não pode retomar conjunção e não pode retomar uma frase só introduzida, eu já corto o como se. Bom, fiquei com 2, comecei a suar frio. Del tratado e el tratado. Ai, meu Deus do céu, qual é a diferença? Mais uma vez, a definição. Vocês não dão bola, né? Para quando o professor explica a definição, mas a definição é importante. Eu disse, inclusive, repeti, que a classe dos demonstrativos, é usada para retomar coisas e pessoas, com a exceção do neutro, que pode retomar ideias. Ok? Bom, coisas e pessoas, ou seja, nomes. Qual dessas 2 alternativas é um nome? Vamos para o contexto. Vamos começar do ponto. Se continuou a mesma política a pesar de la existência del tratado, como se este fosse uma espécie de acontecimento. O que é uma espécie de acontecimento? O tratado, não do tratado, porque essa expressão aqui, que tem uma preposição que é de algo, se refere à existência, e não é isso que está sendo retomado. O que está
sendo retomado um nome, uma expressão nominal, e aqui eu tenho uma contração de preposições. E demonstrativo não retoma isso. Demonstrativo retoma nomes de pessoas e nomes de coisas, com qual exceção? O neutro, que pode retomar ideias, certo? Então, com isso a gente corta a alternativa C. E a alternativa correta, apesar da seta ter ficado lá na conchinchina, é a alternativa B. Ele, tratado, fosse uma espécie de acontecimento. O que era uma espécie de acontecimento? O tratado, que está sendo retomado pelo este. Não desliga o vídeo, não terminou. Antes de eu mandar os meus beijos finais, vocês, tenho certeza, estão aí, com um ponto enorme de interrogação, pensando o seguinte: Michele de Deus, por que este está acentuado? Se lá na aula de demonstrativos tu não tinha falado disso, eu fiquei confuso. Bueno, é o seguinte: os demonstrativos, se vocês lembram lá da aula de acentuação, eles vão poder ser acentuados das regras especiais, tá? A aula de regras especiais, quem não lembra e não sabe nem o que eu estou falando, dá uma voltadinha. Bom, os demonstrativos, eles vão ser acentuados, levar um acento diferencial, ou seja, para fazer diferença atualmente, só quando tiver uma possibilidade de confusão, se eu for confundir esse demonstrativo com outra coisa. Ambiguidade, tá? Caso contrário, eles não são mais acentuados se não houver risco de ambiguidade. Então, isso era lá na aula de acentuação, acento diferencial, regras especiais, mas a gente dá uma lembradinha aqui. Ok? Acertaram? Acertaram, né? Relembramos um monte de coisa da aula fazendo esse exercício e beijos! Com o meu slide de beijos, óbvio, curtam, compartilhem, conversem comigo nos comentários, que eu não tô vendo esses comentários acontecerem, tá? E hasta beijos, queridos!